Bom dia a todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Dando um abraço da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Alguns que não me conhecem não estiveram aqui ontem. Meu nome é Roberto, eu sou um dos pastores da igreja. E fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse tempo especial de aniversário, 16 anos dessa igreja preciosa. E para nós conversarmos um pouco sobre um tema que eu tenho como muito precioso, que é esse diálogo entre a igreja e a cidade. E antes de nós orarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 11. Eu não sei, pastor Jacques, se é alguma heresia aqui, mas eu costumo falar para o pessoal lá na minha comunidade que tem alguns textos que eu gosto de sublinhar, né? Eu sei que tem algumas pessoas que têm um zelo talvez maior com a palavra, mas tem coisas que eu sou ruim de memória, então eu gosto de sublinhar para não perder mais. Provérbios, capítulo 11, versículo 11, diz o seguinte: Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. Vamos orar? Amado Pai, te agradecemos por esse tempo gostoso de estarmos aqui com esses irmãos, por esse tempo de louvor que nos leva a reconhecer diante do Senhor quem o Senhor é e aquilo que o Senhor demanda de nós, e que, de fato, nós sejamos tua boca, teus pés, tuas mãos, e que as nações possam ver os grandes efeitos, o poder da tua palavra. Nos abençoa nesse tempo, que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Conversar um pouco sobre esse conflito da cidade é um desafio bastante grande para mim e para você. Porque, historicamente, nós tivemos várias compreensões a respeito da cidade pela própria igreja. Ontem nós falamos isso, que nós precisamos ter uma preocupação de perceber como é que nós vemos a cidade e como é que a cidade nos vê. Na história, nós tivemos momentos em que falar das coisas do cotidiano era absolutamente mundano. O que importava era o céu. As coisas da terra, tudo que se manifesta no corpo e nas atitudes do homem, são pecaminosas. Isso foi um jeito de pensar na história. Outros depois vieram dizendo que não. E aí, a partir da igreja também, que olhar para a vida, ela passa por reconhecer que existem dois reinos. Existe o reino de Deus e o reino entregue ao diabo, que é o mundo. E a igreja não tem que se envolver muito com isso. Nosso negócio é cuidar dos crentes e aí tem o mundo. São dois reinos. São duas coisas distintas. Eu, pessoalmente, e tem outras linhas também, eu, pessoalmente, gosto muito de pensar naquilo que Gênesis diz a respeito de mim e de você. Que Deus criou todas as coisas e colocou o homem como coroa da sua criação para governar sobre todas elas. E essa expectativa de governo é dar ordem a todas as coisas. Que começou com Adão dando ordem aos animais, mas o homem com esse potencial da parte de Deus, essa ordenança da parte de Deus, de governar sobre todas as coisas, de se habilitar para lidar com todas as demandas do dia a dia. E a gente tem essa dificuldade de lidar com a cidade. Um próximo slide fala, pode passar, por favor? Fala sobre os problemas da cidade. Sempre que a gente fala em cidade, a gente fala de problema. E, ultimamente, até ontem, porque eu dei uma ênfase um pouco maior nisso, nós acabamos falando um pouco da violência. Aí eu pedi para colocar uma foto ali de uma pessoa em situação de rua, porque nós temos alguns paradigmas na nossa cabeça. Quando nós falamos em sociedade, tem algumas coisas que nos chamam mais atenção. A criminalidade, as pessoas em situação de rua, a bebida. Só que hoje, muitos homens de Deus eu faço parte de um grupo que nós estamos conversando e rediscutindo os nossos paradigmas de pobreza. Porque talvez das pessoas mais miseráveis que nós tenhamos no nosso país hoje sejam os ricos. Ou as pessoas que têm uma boa condição de formação e de dinheiro. Você se assusta se você pegar os índices de suicídio entre jovens. Eu
eu pastorei uma igreja aqui perto de Ilhota. Só esse ano eu tive que participar de 3 velórios. Gente que está se destruindo de diversas formas. Então, pobreza, a gente precisa pensar nesse nosso estigma da pessoa sentada na rua e começar a pensar de uma forma mais objetiva quais são os problemas que a gente tem. Quais são as situações que a gente lidar. Eu queria pedir para passar um dos vídeos que nós usamos lá no CAD, que é uma organização que eu presido também, e que tem esse trabalho de uma atuação junto com a igreja. Eu peço perdão se você achar que é um pouco chocante, mas ele é absolutamente dentro da realidade. Mais de 90 mil crianças e adolescentes sofrem algum tipo de abuso por ano no Brasil. Mais de 70% das vezes, o agressor está dentro de casa. Mais de 15 mil casos de violência doméstica e abuso sexual são registrados por ano no Brasil. Os efeitos das agressões podem ser físicos ou psicológicos, mas todos deixam marcas. Enquanto você assiste a esse vídeo, uma criança está sendo vítima da violência. Eu posso me defender. 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 Eu não. Já faz mais ou menos uns... Criança? Pode ir, obrigado. Já faz mais ou menos uns 3 anos que o CAD está se envolvendo intencionalmente nessa área de combate à violência e todo tipo de violência contra a criança. E isso não é uma questão de pobre. Bem pelo contrário. É uma questão social. São questões que, como igreja, e o CAD tem essa intenção de apoiar projetos missionários, de ajudar a igreja a estruturar os seus ministérios para que eles sejam relevantes na cidade, pensando de qual é a dificuldade para a cidade. Lá em Florianópolis, nós temos um problema muito grande na área de combate de violência infantil. Algumas estatísticas dizem que cada 10 adultos homens, 4 foram violentados de alguma forma. E de cada 10 mulheres adultas, 6 foram violentadas de alguma forma. Isso é uma estatística nacional. Então, se essa estatística, se esses números foram próximos, a gente tem uma plateia aqui de quantas pessoas? Mais ou menos sentam aqui, 300 pessoas? Que você não seja tão exagerado nessa estatística, mas possivelmente alguém que está sentado aqui sofreu algum tipo de violência. E a igreja não fala disso. A igreja não conversa dessas coisas. A igreja não serve de sinalização para a cidade. Tem um autor que escreveu, Don Richardson. Ele escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque e outros livros nessa área de trabalho missionário. E ele foi um missionário de campo muitos anos. E ele falando que um grande trabalho da igreja, o CAD tem tentado ajudar algumas igrejas e organizações nisso, que ele descobriu que em todas as culturas existem sinalizações da parte de Deus. E que é uma responsabilidade da igreja perceber essas sinalizações e usar essas sinalizações para proclamar a sua palavra. Ele falando sobre o ministério, quando começou o ministério na China, de evangelismo na China, um ministério muito difícil, começou com um missionário, porque ninguém acreditava, porque a China, afinal de contas, tem tantas religiões lá, o que é mais uma religião? Mas o primeiro missionário que foi lá, e os primeiros missionários, eles fizeram essa busca, o que o Richardson fala, que assim como a gente tem uma bússola apontando o norte, em toda cultura, cidade ou religião, existem algumas bússolas que apontam para Cristo, que foram estabelecidas antes, são marcos de Deus antes de nós estarmos. E aí esse missionário, ele, no meio de um campo tão complicado, ele falou, como é que eu vou achar,
como é que eu vou começar a abordar sobre Jesus a essas pessoas? E aí ele falou, vou tentar aprender a língua deles. E diferente do nosso alfabeto, que tem 23, 24 sinais, a língua chinesa tem 3.000 e poucos sinais. E aí, com o tempo lá, ele descobriu que tinha um chinês que falava português. E aí ele chegou para esse chinês e falou o seguinte, escuta, eu queria que você me ajudasse, eu tenho algumas palavras que eu quero falar sobre Jesus, mas eu preciso saber quais são os sinais chineses. Aí ele contando a história, que ele falou, eu queria falar sobre como é que vocês escreveriam a palavra retidão. Aí o chinês pegou, e ele falando isso, né? Que o chinês pegou a caneta, começou a riscar, parecia a galinha ciscando, né? Fez aquele monte de risco, virou para ele, ele ficou assustado. Ele falou assim, mas como assim retidão? Aí ele foi olhar a palavra, faz de novo para mim. O sinal da língua chinesa para retidão é uma árvore em formato de cruz. E um Y, 2 Ys, em que significa um homem debaixo da árvore. Aí ele falou, mas como assim? Então fala uma coisa, escreve outra coisa para mim. Vir. Como é que se escreve vir na linguagem, nos sinais chinês? Aí o cara riscou. Uma árvore. E 2 sinais que são 2 Y de cabeça para baixo, de homens indo para a cruz. E todos vindo. Um sinal de um Y grande de todos os homens indo para a cruz. Você entra no Google, tradução, e aí você coloca a palavra lá, você vai ver que é isso que sai. Ele falou, mas não é possível. Quem é que disse isso para eles? A palavra navio. A palavra navio é muito curiosa. A palavra navio é como se fosse uma casaria de navio, e dentro dessa casaria tem um monte de riscos. E assim, quantos riscos tem que ter para ser a palavra navio? 8. Se tiver 7 riscos, você errou. Se tiver 9 riscos, você errou. Se tiver 8, é a palavra navio. Aí ele ficou pensando, mas como assim? Navio? De onde eles tiraram essa referência? Navio, 8 pessoas. A arca. O conceito de navio é só um barco que tem 8 pessoas dentro. Com 7 não é navio, com 9 não é navio. E ele começou a pegar essas curiosidades para alguns, e ele começou a fazer puxa, mas o que tem mais de palavras que eu posso linkar com o Evangelho? Ele descobriu que existiam mais de 300 sinais de palavras no Evangelho que se referiam à sinalização e que seriam pontes para ele falar sobre Jesus. Aí ele falando sobre uma outra experiência dele com um povo, se eu não me engano, na Malásia, e um povo que guerreou muito, e ele falando sobre quando as guerras entre as tribos se tornavam violentas demais, eles tinham um ritual. Eles chamavam mulheres, 3 mães de cada tribo, e 6 filhos. E eles marcavam uma reunião. Aí colocava a mãe com os 3 filhos aqui, a mãe com 6 filhos atrás, a outra mãe com 6 filhos atrás aqui, e eles começavam um ritual que levava muito tempo. Porque cada criança a mãe sentava como se fosse de cócoras, assim, tendo um filho, e o filho tinha que vir pelas costas, assim, descer pela frente, se esfregando e sair. Aí a criança ia na mulher do inimigo, ia lá, subia pelas costas e descia pela frente como se estivesse nascendo lá. E eles fazem isso com todas as 6 crianças. Depois de terminado esse cerimonial, cada um volta para suas casas e a guerra acaba. Porque essa é uma simbologia, que agora nós não podemos brigar com eles, porque eles nasceram de novo dentro da nossa tradição.
E aí não pode mais guerrear. Nicodemos não entendeu isso. A dimensão de nascer de novo. E aí esse gancho, essa sinalização, esse apontamento era usado como estratégia missionária, missiológica, percebendo quais são os sinais do reino de Deus dentro da sua própria sociedade. Quando eu comecei esse ministério lá no CAD, na PIB, a PIB ajudou a plantar esse projeto social, chamado CAD hoje, nós apanhamos na cara, desculpa o termo, algumas vezes. Porque nós chegamos numa comunidade ou numa cidade e nós achamos que nós sabemos o que as pessoas precisam. Nós temos essa mania de dizer para as pessoas o que elas querem, de saber o que elas precisam. E eu fui para uma comunidade muito simples, uma casa onde nós começamos o primeiro culto. Quando nós íamos nessa casa, a casa da Teia, a gente não podia fazer culto sentado porque não cabia todo mundo dentro. Alguns tinham que ficar lá de fora. E a gente tinha que tomar cuidado, porque tinha um pau no meio, e se alguém batesse naquele pau, o telhado caía. Então nós orávamos assim, né, segurando o negócio, para o negócio não cair. E começamos um culto sabatário, comunidade carente, aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Escuta, vocês estão precisando de alguma coisa? E lá é uma comunidade basicamente de recicladores. Pegam lixo, né? E isso que chamam de lixo, eles transformam em dinheiro com muito sacrifício, muito trabalho. Aí disse, não, pastor, está difícil, porque essa semana choveu, a gente não conseguiu reciclar e tal. E ela, na época, ela tinha 3 ou 4 filhos já, morava o esposo, uma filha adolescente, mais 3 pequenos, acho que tinha um irmão junto também, não lembro direito. Então, não, ok, nós temos lá, nós vamos trazer uma cesta de alimento para te ajudar essa semana, tal. Aí trouxemos, oramos com ela, tal. Semana seguinte, chego eu lá no sábado, né, para fazer o culto. Coisa de pastor, né? Nossa, nós vamos chegar lá, vai ser uma maravilha, ela vai glorificar a Deus, porque teve alimento essa semana. Aí começamos a ministração e tal, e sempre temos aquele tempo de conversar. E aí, Teia, como é que foi a semana? Pastor, não foi fácil, não. A gente não conseguiu trabalhar, estamos sem alimento e tal, mas ela não estava pedindo. Eu perguntei. E lá na comunidade é muito curioso, porque até hoje é assim. A gente olha, não tem as crianças lá não tem aquele aspecto de criança africana, magrinha, esquálida. As crianças são gordinhas, bonitinhas, mas é uma gordura doentia, porque boa parte das crianças, para não passar fome, eles usam muito café e açúcar. Açúcar porque dá aquela força, né, e o café porque dá aquela adrenalina. Então, muitas crianças de famílias, a mamadeira deles é de café e açúcar, para a criança sobreviver de algum jeito. Aí eu falei para a Teia, tá ok, então deixa que o nosso pessoal vai trazer uma cesta básica e te dá. Quarta-feira seguinte eu fui na casa dela. Aí eu fui na casa dela e falei, bom, agora sim, agora a gente resolveu o problema da Teia, ela vai estar bem e tal. Cheguei lá, e aí, Teia, como é que está? Não, pastor, nós estamos com dificuldade aqui. Eu saí dali com um sentimento de enganado. Eu falei, não é possível, esse pessoal está pegando a comida que a gente está dando, está vendendo, comprando cigarro, está comprando bebida, não é possível. Mas eu não fiquei com aquela coisa no coração, eu voltei para conversar com ela. Eu falei, Teia, me diz uma coisa, a gente quer ajudar para vocês. Nós temos trazido assim, assim, assado, mas eu tenho percebido que não tem o suficiente. Como é que vocês fazem isso? Não, pastor, é que é o seguinte, é que aqui na comunidade nós não somos parentes, mas todo mundo trabalha junto. Então, quem tem comida, divide com o outro. Eu fiquei absolutamente envergonhado. Porque é gente que não tem, e do pouco que tem, aprendeu a dividir. Se você é parecido comigo, quando começa assim, começa o último quilo de açúcar no armário, a gente começa a já ter um delírio, né? Começa uma tremedeira. Né? Tá acabando, né? E aí eu descobri que lá na comunidade, com gente analfabeta, ele tem mais senso de dependência de Deus e de coração pronto a servir a quem não tem do que eu que estou na igreja pregando.
Então, às vezes, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com a igreja e a cidade, eu e você precisamos fazer um exercício de diminuir um pouco a nossa bola e achar que a gente sabe tudo, e perceber os valores do reino que Deus já colocou na comunidade como sinalização dele. E que nós não precisamos fazer, nós não precisamos ajudar Deus. Nós precisamos só não atrapalhar. E fazer a nossa parte como igreja de entender quais são, de fato, as necessidades, as demandas de uma cidade como Blumenau, ou até o seu próprio bairro. Quais são as coisas que estão acontecendo aqui que eu posso contribuir? E aí a gente descobre que isso é uma vontade de Deus há muito tempo. Abre a sua Bíblia no texto de Isaías. Isaías 65. Melhor, vamos abrir primeiro em Jeremias. Jeremias 29, versículo 4. Hoje à noite eu quero falar um pouco mais sobre essa dimensão de estarmos em uma terra estranha, mas se tem alguém que aprendeu a lidar com essa dimensão de estar numa terra estranha, foi a nação de Israel. E isso trouxe muitos conflitos. Eles tinham dificuldade com o culto, eles estavam escravizados, eles passaram por momentos terríveis debaixo de poder de outras nações por causa da desobediência deles. Mas mesmo nessa desobediência, Deus tinha coisas muito claras para ensinar para aquele povo. Porque a nação de Israel, ela teve uma compreensão errada a respeito da salvação. Elas acharam que elas eram exclusivas de Deus para ser exclusividade dele, e não para ser uma proclamadora do reino. E aí, quando esse povo vai exilado, aí no texto de Jeremias 29, versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Recomendações da parte de Deus. Versículo 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganarem. E nesse contexto aqui, o que haviam eram muitos profetas de dois lados. Uns dizendo que o povo ia morrer na Babilônia, que eles não iam voltar, que a escravidão ia demorar, o exílio ia demorar muito tempo, e outros dizendo que já vinha ali. Não, gente. Calma, não se preocupa com nada aqui, não faz nada aqui, porque nós estamos embora. Eu acho que nós temos os dois tipos de pessoas na igreja hoje. Gente que não faz nada porque fala, olha, nós vamos ficar aqui mesmo, Jesus não está voltando tão cedo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tem a turma que diz assim, não vamos fazer nada porque Jesus já está voltando, aí ele acerta essas coisas, vamos cuidar aqui da gente. O que Deus diz para essas pessoas é: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. E tudo isso aqui é coisa que leva tempo, né? Você fazer uma plantação e comer do fruto é um negócio que demora. Casem-se, deem filhos, isso para a nação de Israel era um problema. E aí, como é que fica esse negócio misturado? Você resolve com Deus. Aqui está escrito que Deus mandou eles se casarem, dar-lhes filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Aliás, que essa frase aqui, esse negócio multiplique-se e não diminua, cada vez que eu tenho a oportunidade de pregá-lo na PIB, eu falo disso. Porque tem uma geração hoje de jovens adolescentes que quer, para casar, está querendo fazer assim, fazer graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, PhD, para depois pensar em ter filho. Eu falo, cara, para com isso, para de ler livro e faz filho.
Não, é um jeito de crescer a igreja, concorda? Então, é um jeito de crescer a igreja. Nós temos uma geração que não pensa mais em família, gente. Não pensa mais em família. Ah, porque filho dá muito dinheiro. Depende, se você quiser casar com ar-condicionado 12 BTUs, micro-ondas. Se você quiser casar com a casa toda equipada, você vai ter um trabalhão mesmo. Quando eu casei, nós tínhamos um guarda-roupa, um fogão 2 bocas, uma cama usada. Nossa primeira árvore de Natal foi um pé de chuchu. Nós pegamos um pé de chuchu, compramos na feira. Sabe aquele chuchu que você esquece? Ele começou a brotar e tal. Aí a Marisete tinha uma palmeira, eu falei, vou fincar o pé de chuchu aqui. Aí finquei lá para não morrer, né, com o pé do chuchu, botei lá. Quando chegou o Natal, ele se enroscou todo na palmeira, assim, ó, aquelas palmeiras dentro de casa. Eu falei, que bonito para fazer uma árvore de Natal. Está aí, ó. Gente contemporânea é uma coisa fantástica. Gente, a vida é mais simples do que a gente imagina. Então, Deus está falando para esse povo, olha, gente, desenvolvam a sua família. E mais, busquem a prosperidade da cidade. É interessante que onde o cristão chega, pelo seu estilo de vida, pela compreensão que Deus é um Deus provedor, ele de fato, ele tem uma possibilidade muito grande, por causa dos princípios de Deus, não pelas qualidades dele, de fazer com que as coisas mudem de situação. Que a sua família seja uma família dentro de uma ordem de um homem que governa bem a sua casa, que ele é um homem sério nos seus negócios, que ele é uma pessoa trabalhadora e os seus filhos aprendem a ser trabalhadores, e por causa disso existe uma prosperidade de uma vida com suficiência. E o texto vai falando, busquem a prosperidade para a cidade para a qual os deportei e orem em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. A igreja aqui é uma bênção. Mas vocês gostam de uma rua bem calçada, né? Gostam de ter um sistema de ônibus, né? Eu tenho falado que uma das coisas que ele tem que fazer é ensinar os crentes a pagar imposto. Porque tem um monte de crente que louva no domingo e só nega o imposto na segunda. Porque aquilo é do mundo. Não, querido. É a nossa parte na sociedade. De desenvolvermos a nossa ética cristã, a nossa moral cristã. Nós temos uma coerência. Nós oramos e fazemos. Aqui esse governo é um governo absolutamente injusto. Mas Deus diz para essas pessoas que eles deveriam ter uma preocupação com a prosperidade da cidade, porque tudo que acontecer na sociedade atinge o povo da igreja também e atinge a nação de Israel. Se aumenta a violência na nossa cidade, nós não ficamos imunes. Se aumenta o índice de drogas, os nossos filhos e os nossos netos vão ser atingidos. Se a assistência médica na cidade é pior, nós vamos precisar uma hora dessa assistência médica. Então, se nós temos uma cidade que tem um desenvolvimento, uma prosperidade dentro da suficiência, isso atinge a igreja também. E Deus, na sua sabedoria, diz para aquele povo, olha, gente, vocês não podem ficar aí nessa cidade pensando que vocês são hóspedes. Façam parte de todas as coisas que são relativas à cidade. Entendam a cidade. Se envolvam com essa cidade. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, então isso aqui abre uma outra dimensão, uma outra fronteira missionária que eu não tinha percebido. Eu preciso investir e treinar as pessoas da minha igreja, aquelas pessoas que eu pastoreio e que tenho um grande carinho por elas e elas têm por mim, eu preciso dizer para essas pessoas que elas precisam entender como é que as coisas funcionam. Que elas precisam se envolver com os processos da cidade de uma forma abençoadora. Eu lembro de um pastor que eu gosto muito do que ele escreve, ele diz o seguinte, e eu gosto de pensar na perspectiva do discipulado. Ele diz que as nações estão sendo discipuladas. Só precisamos saber por quem.
Não existe alguém que... Ah, nossa igreja tem discipulado. Sim, todo mundo está sendo discipulado. Discipulado por uma ideologia, por uma filosofia. Está todo mundo sendo discipulado. Só precisamos saber por quem. E se não é pela gente, é pelos outros. E aí eu preciso ter a minha responsabilidade diante de Deus e falar, Senhor, ok, o Senhor disse isso como um princípio, e eu posso pegar isso como princípio para a minha vida e transformar isso em uma ação da igreja. Um outro texto aí, vamos para Isaías, um texto que eu gosto muito, Isaías 65, versículo 19 a 25. E aqui é o profeta olhando nas luzes que ele tem a respeito do que ele sonhava diante de Deus, do que Deus estava sinalizando, ele vai dizendo, e faz se referenciando a uma Jerusalém. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, a um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chega aos 100 anos será maldito. Construirão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não terão falado, e eu os ouvirei. Quem viveu debaixo de escravidão, quem vive debaixo da injustiça, quem vive debaixo da necessidade, sabe a dor de quem perde um ente querido. A semana passada eu estava numa missão, e eu estava cooperando com eles em São Paulo, no Rio de Janeiro, e eles estavam mobilizando um grupo para ir, talvez, até o final do ano, começo do ano que vem, depende de autorização do país, para ir trabalhar com refugiados em Bangladesh. Que a gente ouve falar tão bem, né? Próspera. Mas na beira do rio, que faz fronteira com Bangladesh, hoje tem 500 mil refugiados, que Bangladesh aceitou por uma questão política, mas não deixou entrar, deixou morando na beira do rio. 300 mil das 500 mil são crianças. A gente olha a quantidade de jovens e adolescentes que estão sendo mortos. E Deus me chama e te chama para dizer, olha, não é essa a minha vontade. A minha vontade é que uma criança cresça com dignidade. Eu fui um que muitos anos falei isso e pedi perdão a Deus por isso. Porque quando eu via a situação de algumas famílias em situação de necessidade, eu falava, não, isso aí é porque eles não querem, é vagabundo, é malandro. Todo mundo tem oportunidade. Até quando Deus me colocou em um lugar que eu entendi que existem pessoas no Brasil que não têm oportunidade. Não, pastor, não existe, então anda comigo, que eu te mostro. Gente que bate a porta para conseguir emprego, preenche uma ficha, passa na prova, quando vai levar o documento de endereço, eles rejeitam no emprego. Eu recebi no começo do ano, e hoje o CAD, a nossa ênfase é crianças, mas hoje nós tivemos que abrir por uma questão de exceção, ensino de jovens e adultos. Então nós estamos alfabetizando, até o final do ano, nós temos uma turma de 30 pessoas que começaram no 5º ano, estão terminando no 9º ano, e o ensino fundamental, e o ano que vem começam a outra fase, e o ano que vem vamos ter que pegar mais jovens e adolescentes para fazer isso. Não é o nosso chão, mas nós não podemos nos silenciar quando eu recebo uma carta de um APP de uma escola estadual dizendo, não, nós não queremos esse tipo de gente dentro da nossa escola. Eu tenho uma carta
de um colégio público, de uma APP, que fechou as portas para ensinar gente analfabeta, dizendo que não aceita esse tipo de gente na escola. Aí eu fui na Secretaria de Educação, e a diretora disse, eu não posso fazer nada, porque a escola tem autonomia para decidir. Às vezes eu acho que tem gente na igreja que vive aquele negócio do mundo de Nárnia, né? Ela tem um mundo paralelo. Ela não entende como é que a nossa sociedade funciona, ela não sente as dores das pessoas, reconhecendo que todo mundo tem as suas próprias dores. Mas existe uma dimensão que a gente precisa aprender a respeito de compaixão, de misericórdia. E a gente, às vezes, não troca o óculos porque a gente não quer ver. Tem gente que fala assim, eu não aguento passar perto de pobre. É claro, dói, né? Mas quem sabe seja por isso que você precisa passar lá. E quando a Bíblia fala de pobreza, ele fala de vários tipos de pobreza. Pobreza não é aquilo ali, não. Tem pessoas que são pobres emocionais. Uma experiência extremamente abençoadora que eu tive no começo do ano foi aqui em Ilhota, onde eu sou pastor de uma pequena congregação, são 12 pessoas, e a gente se reúne aqui em Ilhota. E esses dias eu cheguei para o culto, quinta-feira à noite, e chegou um rapaz de mais ou menos uns 25 anos. Mas rápido eu descobri que aquele rapaz ele tinha um problema de um atraso mental, ele tinha um problema genético, e alguém me falou depois. Mas ele, com aquele jeito limitante dele, ele entrou rapidinho, chegava perto das pessoas, sempre com um sorriso, cumprimentando todo mundo, falava assim, meio que gaguejando, né? E assim, fala de uma vez. Porque a gente tem muita pressa. A gente tem muita pressa. Aí ele chegou perto das pessoas, e faltavam uns 20 minutos para o culto, ele chegou perto de um irmão e falou assim, você ora comigo? Aí acho que o irmão ficou um pouco constrangido e falou, oro. Aí quando botou a mão nas costas dele, o guri ajoelhou e começou a orar, e o irmão sentou, ajoelhou também, começou a orar com ele. E esse jovem, com toda a deficiência dele, Senhor, pentecostal, né? Tem misericórdia, abençoa esse povo, cuida de mim, eu preciso do Senhor, e eu vi o irmão encolhendo do lado dele, né? Aí abraçou, ele levantou, saiu dali, foi em outro irmão, você ora comigo? E já abaixou, e o outro irmão já começou, pegou uns 4 assim na hora do culto. Aí na hora que eu fui pregar, eu falei, tem que de vez em quando aparecer um doido para fazer a igreja orar mesmo, né? As minhas maiores lições de vida têm sido junto dos loucos e dos pobres. Esse tipo de gente tem me ensinado muito, tem moldado o meu caráter. Por isso que eu não acredito numa igreja que não... Eu tenho dificuldade de lidar com a igreja que não aceita, eu tenho dificuldade de lidar com o diferente. Na PIB, a igreja em que eu sou um dos pastores. Nós estamos num centro de cidade, e o que não falta é mendigos. E muitas vezes eu me enchi de vergonha quando uma pessoa, morador de rua, entrava na igreja, sentava, e você via assim os bancos em volta indo esvaziando. As pessoas mudando de lugar. De fato, o pecado cheira mal. Agora eu não sei no que o nosso pecado é mais cheiroso do que o deles. Só porque o nosso não é visível. O nosso talvez não traga esse tipo de impacto, mas as narinas de Deus sentem, da mesma forma. E esse é o tipo de cidade que a gente vive. Blumenau, apesar de ser uma cidade de um poder aquisitivo bom, não é melhor do que nenhuma cidade do mundo. E, com certeza, essa cidade tem muitos pobres, de todos os tipos de pobreza. E que a igreja é responsável por anunciar que existe uma boa nova, que existe um novo rei, que existe esperança,
que existe salvação, que existe cura, como foi falado aqui, que existe libertação. Mas nós precisamos orar pela cidade e sonhar com o êxito da cidade, porque nós dependemos dessa cidade. À noite eu quero compartilhar um pouco mais sobre o nosso compromisso como cidadãos dessa cidade e algumas características desse cidadão. Eu não sei para você, mas eu já caminho nesse terreno há algum tempo. Mas cada vez que eu paro para ler essas coisas, isso me traz um profundo constrangimento. Constrangimento porque a gente entende que, como nós cantamos, a seara é pouca, a seara é grande, e os trabalhadores são poucos, mas um constrangimento que aqueles que poderiam fazer estão retendo a sua mão, estão retendo o seu recurso, estão retendo a sua inteligência, estão retendo as suas habilidades, e não conseguem entender que aquilo que nós temos, conhecemos, sabemos e podemos, veio de um lugar só. E Ele não nos deu para que nós fôssemos maus mordomos. Ele não nos deu para que nós enterrássemos tesouros. Mas porque através dessas coisas que nós sabemos, nós pudéssemos usar a nossa inteligência e proclamar para uma cidade que existe um novo rei. E aí você fala assim, mas a cidade é grande, são tantos problemas, mas Deus nunca falou que você tem que resolver tudo. Eu sempre peço a Deus, o que é a minha parte? Qual que é o melhor de mim? Se eu sirvo um Deus excelente, o que é o excelente para mim, no meu contexto, nas minhas possibilidades? Qual que é o sacrifício que eu, Roberto, devo fazer? E como CAD, nós temos ajudado algumas igrejas e no processo de plantação de igreja, focado no discipulado, mas uma igreja que entende a sua vocação e que ajuda os membros da igreja, as pessoas que estão chegando na igreja, aqueles que se convertem, a entender que ele deve usar seus talentos, seus dons e habilidades para proclamar o reino de Deus e para edificar a igreja. Tem sido um caminho de alguns anos, nem sempre fácil, aliás, boa parte dos tempos muito difíceis, mas tem valido a pena. Tem valido a pena como quando você conhece uma mulher que nem a Dona Jo. Dona Jo é uma mulher que, cada vez que você vai falar com ela, lá da comunidade Frei Damião, você passa vergonha. Ela faz um mês e pouco agora, ela sepultou o irmão que morreu de câncer, e ela é uma mulher de comunidade, pobre, viúva, cuidando com o irmão com câncer, adotou uma criança com problema e tem um filho pequeno. E eu nunca vi da boca daquela mulher uma reclamação. Quando o irmão dela faleceu, nós fomos lá conversar com ela, e ela com uma fé muito sóbria, ela falando, pastor, Deus nos ajudou a cuidar do nosso irmão dentro das nossas limitações. Louvado seja Deus. Eu amo muito a Deus. Quando saímos da casa dela, a gente fica absolutamente constrangido. Uma pessoa pobre, com uma fé viva. Mal sabe ler. Nunca leu nem parte dos textos bíblicos que você talvez já tenha lido e eu. Mas aquilo que ela aprendeu de Jesus é alimento para a alma e para a vida dela diariamente. E no meio da pobreza, ela percebe a suficiência de Deus. Coisas que muitos de nós, no meio do que sobra, não percebemos. Eu queria nessa manhã, e vamos continuar conversando à noite, nesse tempo de igreja, e vocês aqui completando 16 anos de igreja,
que fosse um tempo de talvez algumas coisas dessas, e eu sei que o pastor tem falado muito disso aqui para vocês, mas talvez uma pequena colaboração ou uma concordância com aquilo que vocês já têm pensado, de dizer, vocês estão aqui com um propósito da parte de Deus. E vocês precisam saber quais os sinais que a cidade está apontando que vão facilitar o ministério de vocês de impactar de fato essa cidade. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui em Blumenau também. Aqueles que transtornaram o mundo fazem parte dessa igreja. E que esse aniversário seja um encorajamento para vocês para pensar, vamos pensar os próximos 16. Como é que nós vamos contar a nossa história? O que as pessoas vão falar a respeito de Deus quando nós estivermos fazendo aniversário de novo? Quais são as coisas que nós vamos trazer como oferta ao nosso Senhor? Eu queria orar. Eu queria convidar o pastor Jacques para estar aqui. Depois, eu queria brevemente só falar algumas coisas a respeito do CAD, mas eu queria encerrar essa palavra orando, e também o pastor Jacques, se quiser orar, afinal de contas, é o pastor, né? Amado Deus, eu sou muito grato por esse tempo com meus irmãos. E eu quero rogar ao Senhor que, na simplicidade da leitura da palavra, que o Senhor mesmo ministre ao nosso coração. O Senhor nos colocou aqui, nos trouxe nessa manhã, não foi por uma coincidência. Eu creio que o Senhor é um Deus de propósito. E que Teu Espírito Santo que está aqui nos ajude a entender qual é a nossa parte. Quais são as coisas, amado Deus, que precisam ser mexidas na nossa mente, no nosso coração, na nossa disposição. Como é que nós podemos Te servir com excelência, Senhor? Como é que nós podemos abençoar o nosso bairro aqui, as pessoas que moram aqui em volta da igreja? Quais são as suas dores, Senhor? Nos ajuda a ter uma lente, óculos que possam perceber que tipo de pobreza que essas pessoas estão passando. Muitas vezes não é uma pobreza física, mas é uma pobreza da alma. Senhor, nos ajuda. Que nós possamos ser como nós cantamos aqui, as Tuas mãos e os Teus pés. Que nós possamos ser a Tua boca. Que nós possamos ser os Teus olhos nessa cidade. E que esse tempo de aniversário, amado Deus, seja um tempo de profunda reflexão também. No meio da nossa alegria, queremos encontrar o Senhor e encontrar a Tua vontade. Falamos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.